Mateus 25, 10 pessoas certas aqui, mas nem todas completamente certas. Veja comigo e aplique para a sua vida. Não pense agora no seu vizinho nem na sua vizinha, em você. Mateus 25, verso 1 a seguir. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Olhe para mim, esse texto não diz respeito à hora que Cristo vai voltar. Esse texto não diz respeito àquele momento apocalíptico do fim. Não diz respeito. Esse texto nos encaminha para lá, mas não está falando daquele dia lá na frente. Embora ele vai mencionar aquele dia do encontro. Então, por favor, cuidado, porque pode pegar esse texto e resumi-lo ou reduzi-lo apenas àquele momento escatológico, e não é assim. E sim, é uma constante, é uma vida diária. Vejamos de novo então. Então, o reino dos céus, é o reino de Deus, será semelhante a 10 virgens. Olhe para mim, 10 virgens aqui representam uma totalidade de uma porção. 10 virgens representam uma totalidade dentro de uma porção. 10 virgens, 10 pessoas que sabem a respeito do reino. 10 aqui não é o número 1, 0, 10, uma totalidade fechada em cima, representatividade, uma totalidade. O 10 sempre significa isso, uma totalidade dentro de uma porção. No meio da humanidade existe uma totalidade de pessoas que sabem a respeito, que deve fazer com que outros também saibam a respeito do reino, do rei do reino, do noivo do reino. Vocês estão me ouvindo? É muito sério. Do contrário, você apenas vai ser um religioso evangélico, ou um religioso católico, ou um religioso espírita. Só isso vai ser. Se você não incorporar isso, se não tiver esse entendimento, esclarecimento. 10 virgens, uma totalidade no meio de uma porção. Diga, somos nós. Diga, somos nós. Nós quem? Todos aqueles que sabem o mínimo, nem que seja apenas o João 3,16, são todos nós. Que sabemos apenas o Salmo 23, somos todos nós que sabemos a respeito de um rei, de um Deus, de um ser que governa tudo. Todos nós. 10 virgens que, olha bem, tomando suas lâmpadas. 10 virgens, diga 10 virgens com lâmpadas. Está vendo? Até aqui parabéns para todas. Todas acertaram, diga todas acertaram. Diga isso, todas estão certas. Completamente certas. Todas as 10 têm lâmpadas. E isso, elas estão de parabéns, porque todas têm lâmpada, e todo mundo tem que ter lâmpada. Só que ter lâmpada não significa ter luminosidade, claridade, luz. Você está me ouvindo, irmão? Ter lâmpada quer dizer apenas ter um recipiente, ter um objeto, só isso. Se você me tira esse objeto aqui de cima, acabou a luminosidade. Ter a lâmpada não é tudo. Eu amo a lâmpada. Você sabe o que é a lâmpada? A palavra. Eu amo as escrituras, mas a escritura por si só não é tudo. Não é tudo. Se você pegar uma palestra budista, você vai ver que de quando em quando eles vão citar um Mateus da vida, vai citar um Marcos, um Lucas. Eles têm lâmpada, eles falam da lâmpada também. Ter lâmpada não é tudo. Eu amo a lâmpada. Eu não passo um dia e não falo isso para minha glória, porque eu não sei viver sem. Eu amo a lâmpada, eu amo meditar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas é a luz para o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu amo a lâmpada. Eu amo. Existe um dia no nosso país chamado Dia da Bíblia, o Dia da Lâmpada, maravilhoso.
Esses dias eu vi um desfile assembleiano, que coisa mais linda, lá no Nordeste brasileiro, mas uma multidão de pessoas saindo com a Bíblia na mão, coisa mais linda, gente, tipo a romaria católica, só que era uma romaria de crentes com a Bíblia na mão, coisa linda. Um citava um texto, outro tinha um cartaz com a Bíblia, com um texto bíblico, coisa linda de arrepiar, maravilha. Só que a lâmpada não é tudo. Vocês estão me ouvindo? Ainda? Todas as 10 tinham lâmpada. Vocês precisam amar a lâmpada, não pode abrir mão da lâmpada. Você sabia que tem igrejas no Brasil que não liga para a lâmpada? Vive de campanhas, correntes, vive de eventos, de movimentos, de coisas estranhas, não ligam para a lâmpada. Eles até carregam, eles até levam a lâmpada para cima e para baixo, mas não tem respeito nenhum pela lâmpada. Eu sinto tanto que existem tantas igrejas que têm lâmpada, mas parou por ali. Essas 10 virgens estão de parabéns pelas lâmpadas, estão de parabéns pelas lâmpadas. Irmão, presta atenção aqui, muito cuidado. Tomara que ninguém aqui nunca encontre para conversar com um muçulmano. Se você conversar com o muçulmano saberá do Ancorão, do livro sagrado deles, e saberá do nosso livro. Alguns aqui que se encontrarem com o muçulmano, vai tomar uma lavada, porque eles têm lâmpada também, eles têm a nossa lâmpada. Afinal de contas, os muçulmanos são filhos do mesmo pai que a gente, que é o Abraão. Eles amam Abraão também, eles amam Isaac também. É muito bom amar a lâmpada. 10 virgens com 10 lâmpadas. 10 virgens com 10 lâmpadas. Verso 2: porém, 5 dentre elas eram nécias, loucas, malucas, destemperadas. Diga 5 loucas. Agora, por favor, viu os homens, não pense aqui que porque elas, porque eram as virgens, que são mulheres, viu, queridos? Nós todos somos chamados de noiva de Cristo. Todos nós somos noiva de Cristo. Embora aqui no texto não apareça a noiva, aqui não aparece a noiva. Porque a noiva, o clímax dela se dará num momento, num dia, numa hora específica. Aqui não fala de noiva, aqui fala antes desse momento clímax. Antes desse momento. Então 5 dentre elas eram nécias, loucas, malucas, imprudentes. 5 delas com lâmpadas, mas nécias, loucas, malucas, insensatas. E as outras 5 eram prudentes, sábias, sensatas, sensíveis. Qual é a diferença? Por que será? Por que será que tem 5 nécias e 5 prudentes? Verso 3: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, parabéns, elas não andam sem a lâmpada. Elas não andam sem lâmpada, que maravilha, é bom para elas. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, as sábias, as sensatas, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. 10 virgens, que representam uma totalidade, uma porção da humanidade, uma totalidade. Das 10, 5 prudentes e 5 imprudentes. Veja bem, isso aqui é apenas uma ilustração. Presta atenção aqui agora. Eu não acredito que é meio a meio. Não acredito. É apenas uma parábola ilustrativa. Eu não acredito que são 5 bons e 5 maus, não. Na verdade, a própria palavra explica isso para nós. A palavra fala que são muitos escolhidos, ou muitos chamados e poucos escolhidos. Eu chego a dizer pela minha própria conta que todos foram chamados. Agora, escolhidos, muito poucos. Então 5 a 5 não pode ser pouco. Então o texto é ilustrativo, quando fala de 5 prudentes e 5 imprudentes. Na verdade, meus irmãos, dos chamados, poucos se importam com o azeite. E o que é o azeite aqui agora? Para a gente desdobrar isso aqui e concluir. O que é o azeite? Vocês sabem o que é o azeite? Todos nós sabemos o que é o azeite. O azeite representa, é um símbolo do Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo.
Olhe para cá. Das pessoas da Trindade, o que menos se sabe é sobre o Espírito Santo. Houve guerras e mais guerras na época patrística. O que é a época patrística, pastor? Do ano 1 até o ano 3, 4, 5. O ano do começo. Houve muitas discussões a respeito do filho. Houve muitas confusões a respeito do pai. Quase nada do Espírito Santo. Falou-se muito pouco. Os teólogos da patrística, do começo de tudo, pouco falavam do Espírito Santo. Até hoje, assim, ninguém quer saber do Espírito Santo. Ninguém quer saber. Agora veja o que Jesus disse. Gente, Jesus, presta atenção aqui, capítulo 12, 13, 14, 15, 16 e um pouquinho do 17, Jesus ficou falando sobre o Espírito Santo. Mas e a pastorada? E as igrejas? E os teólogos do começo? E Paulo, o próprio Paulo falou muito, falou, mas falou pouco. O próprio Pedro falou, mas falou pouco. O Tiago falou pouco. Jesus ficou 12, 13, 14, 15, 16 e um pouquinho de 17 falando do Espírito Santo, gente. Jesus falou assim: olha, é necessário que eu, o Filho, vá. É necessário que eu vá. Eu vou morrer, vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, meu Pai vai me ressuscitar, e eu vou para o meu Pai, e quando eu chegar para o meu Pai, eu enviarei o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Queridos, não dá para viver só com a lâmpada. Eu amo a lâmpada, eu sou uma das pessoas que mais medito na palavra, mas ela não é suficiente se eu não for dependente, meu irmão. Se eu não for dependente, não é a Escritura que me interpreta, é o Espírito Santo que interpreta a Escritura para mim. Eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que pedir Deus falar comigo. Eu preguei domingo agora, quantos de nós consultamos a Deus? Quantos de nós falamos assim: Deus fala comigo hoje, eu preciso tanto ser dirigido? Quantos de nós, gente, pouco se fala do Espírito Santo? Paulo falou pouco, embora o que falou mais, dentre os apóstolos foi o que mais falou. O Pedro viu o cumprimento de Joel e pouco falou nas suas epístolas, gente. Jesus falou um monte sobre isso, falou um montão sobre isso. Paulo falou muito de santidade, Jesus pouco falou de santidade. Pouco falou, mas Jesus falou muito sobre o Espírito Santo. O azeite aqui é o Espírito Santo. Todas elas tinham lâmpadas. Agora veja, por favor, não me interprete mal. Quando eu falo de azeite do Espírito Santo, por favor, longe de mim o misticismo. Longe de mim o misticismo, essa coisa louca que tem por aí no meio dos pentecostais, esse oba-oba louco, parece mais um centro de ocultismo do que cristão. Eu não estou falando sobre profetizar em êxtase. Cristo nunca falou em línguas e era cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fazia cheio do Espírito Santo. Ele chegou a dizer: eu não faço nada que eu não ouço meu Pai fazer, eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer. Ele o tempo inteiro nasceu no Espírito, andou no Espírito, morreu no Espírito, ressuscitou no Espírito. O Paulo chega a dizer assim, que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O próprio Espírito Santo, o poder que ressuscitou, o mesmo poder que está em nós, é o poder, Efésios capítulo 1, o mesmo poder que estava em Cristo ressuscitando, é o poder que está em nós. As 10 virgens tinham lâmpadas, tinham literatura, tinham textos, mas não tinham aquela sensibilidade, não tinha aquele desejo de conhecê-lo mais. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para cada passo do meu caminho. Cada passo eu quero luz, eu quero claridade, cada passo que eu der eu quero luz. 10 virgens, todas com lâmpadas, 5 tolas, cheia de lâmpada na cabeça. 10 virgens, cada uma com suas lâmpadas, 5 sem azeite, sem o guiar do Espírito Santo. Queridos, não dá, irmãos, entenda isso aqui, não dá para você chegar no arrebatamento sem o Espírito Santo. Olha o que Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia do encontro. Não dá. Tem gente que pensa que dá para encontrar-se com Cristo com o texto é maravilhoso, é lindo e glória a Deus pelo texto,
mas sem o Espírito Santo o texto vira letra, apenas letra. Sem o Espírito Santo o texto é apenas letra morta, letras mortas. Por isso que muitos caem e ficam na sarjeta, se rebeliam, se submetem e um monte de coisa e não entendem porque falta luz. Falta luz. Não entristeçais o Espírito Santo. Gente, por que será? Vem cá, deixa eu continuar um pouquinho mais aqui, presta atenção. Nós conhecemos muito sobre Jesus. Gente, a maioria dos livros teológicos é sobre Jesus, e é bom que seja, nada contra. A maior parte dos livros teológicos, eu não tenho tantos livros em casa, mas a maioria dos livros que eu tenho fala sobre Jesus, e é bom que nós conheçamos, porque o Espírito Santo quer nos iluminar Jesus mesmo, é bom que conheçamos. Tem muita coisa escrita sobre Jesus, bom, tem muita coisa escrita sobre Deus, o Pai, o Criador, o Senhor, tem muita coisa, mas sobre o Espírito Santo, gente, quando se escreve, sabe quem escreve? Os picaretas. Quando se escreve, são os picaretas que escrevem. O Espírito para ganhar dinheiro, o Espírito para ficar rico, o Espírito para isso, só para essas coisas. Não se fala sobre o Espírito Santo, gente, pouco se tem. Agora veja, diga Pai, mais alto Pai, Filho, mais alto gente, Filho e Espírito Santo. Contra quem o pecado é imperdoável? Contra quem? Contra quem o pecado é imperdoável? Contra o Pai? É contra o Pai que o pecado não tem perdão? É contra o Filho que o pecado não tem perdão? É contra o Espírito Santo que o pecado não tem perdão. O pecado imperdoável é contra o Espírito Santo, meu irmão. E por que não se aprende mais sobre ele? Por que não se aprende mais sobre ele se é o único pecado que não tem perdão? Por que, irmãos? Porque andar no Espírito Santo é embaçado, viu, irmãos? Você tem que ter realmente caráter. Você realmente tem que querer sacrificar na carne, tem que querer renunciar. Você tem que saber que vai ser xingado, perseguido, pisado, vilipendiado. Você vai ser envergonhado e você vai andar no Espírito Santo. Falta-se muito poucos hoje. Falta hoje. Fala sobre o Espírito Santo. Eu mesmo prego muito pouco sobre o Espírito Santo. Prego muito pouco sobre o Espírito Santo. Por que, pastor, que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável? Por quê? Vou te falar já por quê. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Porque, meu irmão, só para efeito de teologia aqui agora, só para efeito de estudo, da Trindade, o Pai está no céu. Está ouvindo o que eu estou falando? Da Trindade, Jesus foi elevado ao céu, sim ou não? E quando ele chegou lá e encontrou com o Pai, quem que ele mandou? O Espírito Santo. Então quem está aqui com a gente agora? Quem está aqui agora? Há quanto tempo? Há mais de 2000 anos ele está aqui. É a pessoa mais perto de nós. Meu irmão, é igual pecar contra a sua camisa. É a pessoa mais próxima. Eu costumo dizer assim, o Espírito Santo é a pessoa mais dentro de nós. Mais dentro, não está aqui assim, ó, está dentro. Gente, é tão sério o Espírito Santo, escuta bem. É tão sério o Espírito Santo, meu irmão, que ele mora dentro de você. Por isso que é possível entristecê-lo. Você não precisa nem falar. É capaz de nós entristecermos pensando. Entristecer o Espírito Santo não é um pecado mortal, não. Então Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça, porque ele não vai embora. Para o Espírito Santo ir embora, meu irmão, você tem que fazer muita coisa. Para que o Espírito Santo vá embora de você, você tem que renegá-lo, negá-lo e falar claramente com ele, assim, eu não te quero, tem que falar claramente com ele. É a pessoa da Trindade, para efeito de estudo, mais dentro de nós. Por isso que o pecado contra essa pessoa mais próxima, gente, pecar contra o Espírito Santo é pior do que pecar contra o Pai, que está assim em você, a mãe que está assim em você, o irmão que está assim, o Espírito está dentro, ele te guia, ele fala. Irmãos, quantos de nós, olha para cá, quantos de nós já colocamos o pé no espinho assim, e o Espírito falou, pá, tem espinho aí, mas você e eu ignoramos e pisamos no espinho. Eu já pisei no espinho sabendo, o Espírito me falando o que era o espinho. Eu já pisei na lama, o Espírito falando, é lama, não pisa aí meu filho, eu pisei. Quantas vezes, meu irmão, o Espírito fala conosco, mas a voz dele é tão singela. A voz dele é tão singela que nós ignoramos. Não é possível ser um cristão verdadeiro sem ser guiado pelo Espírito Santo.
5 não tinham o Espírito Santo, todas tinham lâmpadas, todas elas, lâmpada na mão, Bíblia na mão, estava lá a Bíblia, mas sem o azeite do Espírito Santo. E o que acontece? Verso 11, o que aconteceu? Mais tarde chegaram as virgens nécias, mais tarde chegaram as virgens loucas, com lâmpadas, todas elas tinham lâmpada, mais tarde chegaram, clamando: Senhor, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Olhe para mim, será que Jesus é mau ao falar isso? Se 5 tinham lâmpada e azeite, por que as 10 não tinham? Se 5 tinha, todo mundo sabe que tem que ter, irmãos. Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Não vos conheço. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Olha o que o Romanos 8, 14 a 16 diz, escuta aqui, olha só, se sois guiados, escute isso aqui, eu encerro, se sois guiados pelo Espírito Santo, sois filhos de Deus. Se vós sois guiados pelo Espírito de Deus, então vocês são filhos. Então por isso que ele fala: não conheço vocês. Senhor, abre-nos a porta. Eu não conheço vocês, porque ele só conhece os seus filhos. Você está andando no Espírito, então você é filho e ele te conhece. Você está me ouvindo ainda? Se você é guiado pela luminosidade, pela claridade, pela clareza, se você é guiado, você tem uma marca: filho de Deus. Ele conhece você. Então não basta ter lâmpada, não basta ser informado, não resolve ser informado, tem que andar na luz que você tem que pisar, vai pisa, amém? Se sois guiados pelo Espírito Santo, sois filhos de Deus.